Vou falar um pouco sobre William Flusser. Ele é um grande pensador autodidata, ele aprendeu sozinho, em base dos seus estudos, ele foi buscar as informações que ele queria descobrir, ninguém tinha a resposta, e ele conseguiu criar uma teoria, né, que é a filosofia da caixa preta. Ele desenvolveu também uma análise até desafiadora para ele, né, que é do nosso mundo de hoje, né, como ele chama de pós-industrial, pós-histórico. Ele define o nosso mundo, as nossas ferramentas de hoje, como um aparelho, que eles não elaboram e nem modificam o mundo que a gente vive. Ele apenas é parte de você, é uma extensão de você mesmo. Tipo, a câmera é a extensão da sua visão, né? Você consegue enxergar muito longe com uma objetiva, com uma objetiva de 50mm, que capta coisas mais longe do que a nossa visão, que é aproximadamente 30, 35, 38mm. Isso aqui não é uma ferramenta somente, é um aparelho, né, segundo Flusser. Ele disse que isso aqui é a extensão dos nossos olhos. E ele quer construir a visão da ferramenta como não um alicerce, sabe? Mas um apoio. Sem aquilo você consegue sobreviver, mas ele te ajuda a fazer outras coisas. Ele chama o aparelho fotográfico, né, a câmera, de o patriarca de todos os aparelhos. Ele acha que é o protótipo mais simples. A coisa mais simples que tem é a câmera fotográfica. Por quê? Por causa que quando a gente tira uma foto, a gente capta um momento, né? Um momento transformado em uma imagem. E é aí que começa a filosofia da caixa preta. Ele fala bastante sobre aparelho, funcionários e propriamente o fotógrafo, né? E hoje a gente está num apogeu, né, da história fotográfica, que quanto mais pessoas tem a câmera, menos você sente esse ato, né, essa forma de expressão, essa arte. É uma arte diferenciada, que você registra um momento, não somente uma imagem. Pega aquele momento, você pode imaginar mais ou menos o que a pessoa vai fazer no próximo instante daquela imagem estática. E você consegue ter uma noção até tridimensional, que é a base da imagem. Para o Flusser, ela te passa coisas, sensações, distinções que ele diz ser ilusória. Distinções são ilusórias, porque a gente pensa que está vendo uma foto como um objeto tridimensional, porém isso não passa de ilusão, porque é uma imagem, além de ser estática, é uma imagem de duas dimensões. Se você mexer ela, você não vê atrás da pessoa, né? Você não vê o rosto virando, você sempre vai ver aquela mesma imagem, então é ilusória a profundidade que você tem na imagem. Grande parte do mundo sabe fazer enquadramentos, né, e apertar o botão da câmera. E na verdade, você saber enquadrar uma boa foto não transforma você em um bom leitor das imagens fotográficas. Quando você fotografa é diferente de escrever. Escrever você tem que detalhar tudo. Uma imagem não, uma imagem ela tem seus detalhes por si própria. Ela fala sozinha. Ela não precisa de alguém escrever, ela não precisa de algo escrito para descrever uma sensação. Ela já fala sozinha, ela tem esse intuito, né, uma imagem, uma fotografia. Ele chega a chamar a fotografia, ela chama a fotografia de um conceito que traz impressões automáticas. Ele fala no próprio livro, né? É tal pretensão que deve ser decifrada por quem quiser receber a verdadeira mensagem da fotografia. E esse deciframento, ele exige se atentar, né? Se perceber o que se passa no momento, o gesto. Na verdade, isso é o movimento. Ele quer que você entenda o movimento que está acontecendo. Não é como eu acabei de falar, né? Quer que você entenda o movimento que a pessoa vai fazer, o próximo passo e o passo anterior, para você conseguir distinguir os momentos, para você conseguir se sentir dentro da imagem. E aí que você consegue essa ideia de tridimensionalidade. Quando você entra dentro da imagem com essa impressão automática, você olha para ela, você entende o que está se passando e você já imagina qual é o próximo passo do objeto a ser
fotografado, até mesmo o passo anterior você consegue imaginar. Você imagina isso e você consegue se sentir no lugar da pessoa. Tem uma outra frase, uma estrofezinha até que ele diz que a fotografia pois, mensagem que articula ambas as intenções codificadoras. O que ele quer dizer sobre intenção codificadora convergente e divergente. E ele diz que quem controla a fotografia é a câmera, é o aparelho, e não quem manuseia, porque você tem que se adaptar àquele aparelho para poder captar uma imagem e passar esse sentimento. Você com seu olho você consegue ver algo acontecer e sentir aquele momento. A câmera sozinha, não. Você consegue. Se você chegar a apertar o botão, a câmera não vai pegar isso. Então, você não vai captar com a sua intenção. Então, você tem que estudar o aparelho e, na verdade, há uma inversão de fatores, né? A câmera te domina. A câmera manda em você. Ela fala, você tem que me passar o sentimento. Senão, eu não capto sozinha. É praticamente uma conversa que você tem com o aparelho. E isso dentre outros aparelhos também, não só a câmera fotográfica. O lápis, saber manusear o lápis para você poder passar um sentimento, um trabalho que expresse alguma coisa. Por exemplo, um urso em cima de uma bicicleta. Se você vai fazer um trabalho de um urso em cima de uma bicicleta, o que você quer passar com aquilo? Você tem todo esse trabalho antes de passar pro papel. E na hora que você passa pro papel, você tem que saber a intenção que você quer passar. Ele diz basicamente isso, né? Segundo ele próprio, ele diz que o fotógrafo, ele não o funcionário, né? O que brinca com a câmera, que pega para tirar uma foto, um lazer, um fotógrafo autêntico, né? O fotógrafo autêntico, ele apalpa a câmera, ele brinca com ela, ele olha através dela, ele sente aquilo, ele tá vendo o que tá acontecendo no mundo dele e já quer olhar por dentro da câmera para ver como que ficaria, como que ele vai conseguir captar aquilo. E esse é o autêntico fotógrafo. Ele tenta passar essa ideia, explicando a fotografia, né? Através até mesmo dessa teoria que ele fez, essas análises. E através desse contato que o fotógrafo tem com o aparelho, ele consegue potencializar feito de uma foto, captando toda aquela informação e trazendo para si mesmo, ele capta isso tudo. O que torna a imagem fotográfica diferente do desenho ou até mesmo da pintura realista, que era uma habilidade manual absurda. Não absurda, mas você tem que ter um domínio muito grande para conseguir passar um sentimento através de um desenho, exatamente como uma câmera. Mas é diferente, porque o lápis já é uma ferramenta. A câmera, ela não é uma ferramenta, é um aparelho, ela age por si só e converte você, faz você se modular ela. O lápis não, você se modula o lápis, você modula o lápis para você, você aponta do seu jeito. A câmera não, a câmera é aquilo, você clicou, é aquilo, você tem que passar o sentimento em um clique. Na verdade, né, eu lendo, eu peguei eu escrevi algumas perguntinhas que o texto mesmo me deu. Por exemplo, qual é a especificidade, né, da fotografia enquanto registro, né? Quando a gente registra, a gente quer registrar ele, documentar ele. E ele explica que tem alguns tipos de abordagem, né? Tem a primeira que ele compara a fotografia ao desenho realista, ou seja, uma representação mimética do real. Dependendo da mão da pessoa, chega até a ser um espelho, né? Você vê a pessoa perfeitamente. A outra abordagem fala da faculdade fotográfica, né? Que faz uma cópia do real. E é uma cópia exata, né? Uma cópia exata do real. Chega a ser uma formação cultural, ideológica e codificada. A fotografia, na verdade, é um conjunto de códigos, né? Ou até mesmo um símbolo, nos termos do Peirce, né? Peircianos. O que fecha qualquer tipo de pensamento pro ilusionismo. Ele fala sobre a imagem técnica, né? Que na verdade a imagem técnica é puramente os códigos, né? Os cálculos. Ela é exata. Ela tende a ser bem dificilmente decifrada. E ele diz que a imagem técnica geralmente ela é impressa ela faz esse papel de impressão automática. Essa é a imagem técnica. Ele fala também
uma coisa que eu gosto muito particularmente, que é o gesto. Como que o fotógrafo tira suas fotos, capta aquele momento. O fotógrafo, ele, pra passar aquele sentimento, ele tem que se tornar estranho, ele tem que entrar no mundo, ele tem que viver na parede, sabe? Ele se encaixa em qualquer lugar para poder captar aquela imagem que veio à cabeça dele, que o olho dele enxerga de um ângulo diferente. Ele já acha um ângulo de longe, aquela imagem ilusória que ele vai passar para dentro do sensor da câmera, né? Que vai captar, segurar, que vai registrar no filme. E é isso, ele explica bastante sobre o aparelho, a imagem técnica e como o fotógrafo se comporta na hora de fazer aquela captação de imagem. E cada um é controlado, não é controlado, é na verdade vedado. Eu acho que ele usa essa frase, né? Vedado. Cada fotógrafo se veda de uma maneira diferente. Nós mesmos nos barramos em algumas coisas para poder chegar a tal imagem, a tal percepção na fotografia. No ato de fazer a fotografia, a gente, uma analogia até, a gente salta por cima de obstáculos para conseguir aquela meta. É como qualquer coisa na vida, a gente tem que pular de obstáculo em obstáculo para poder alcançar a nossa meta. Tem que ter gosto por aquilo, tem que fazer por merecer, né? Tem que ir atrás, tem que estudar, tem que entrar fundo naquilo e passar todo aquele sentimento. Eu bato nessa tecla do sentimento porque realmente a forma como ele expressa no texto é meio até brusco, né? Toda a forma que tenta passar para quem lê o seu texto é que tudo aquilo que você faz, você tem que fazer com paixão, né? Você tem que ir com tudo, tem que ir pra cima. Como um animal, né? Ele fala disso, o fotógrafo é um animal atrás da sua caça. O que é a caça? A caça é a fotografia perfeita que tá na cabeça dele. Ele tem que achar aquela fotografia. Às vezes tem que esperar o momento certo, né? Que tem o Henri von Cartier, Bresson, alguma coisa assim. Ele fala sobre o instante decisivo, que é aquele momento que vai passar o sentimento. Ele espera o momento, ele aguarda o sentimento bater no peito dele e apertar, fazer o clique, registrar aquele momento, para você ter a noção de que tem uma história se passando ali. Tem o antes, o começo, o meio e o fim. Só que o começo e o fim você não vê, você só vê o meio. E imagina o resto. É a questão da ilusão, né? Da tridimensionalidade. Parece que você está ali presente por causa do seu sentimento. Acredito que seja isso. Tudo que todos falaram na apresentação. E é isso aí.